Livro A Gênese, de Allan Kardec. A primeira edição, publicada em janeiro de 1868. Esta nova obra é um passo a mais no terreno das consequências e das aplicações do Espiritismo. Conforme indica o seu título, ela tem como objetivo o estudo dos 3 pontos até agora interpretados e comentados, mas sempre de maneira divergente. São eles: a Gênese, os milagres, as predições e as suas relações com as novas leis que decorrem da observação dos fenômenos espíritas. 2 elementos, ou melhor, 2 forças regem o universo: o elemento espiritual e o elemento material. Os 2 princípios, agindo de forma simultânea, são responsáveis por fenômenos especiais que não podem ser explicados desde que se faça a retirada de um deles. O mesmo acontece com a formação da água, que também não poderia ser explicada se retirássemos um dos seus 2 elementos, o oxigênio ou o hidrogênio. O Espiritismo, ao demonstrar a existência do mundo espiritual e suas relações com o mundo material, nos fornece a explicação para uma infinidade de fenômenos incompreendidos e que, por isso mesmo, são considerados inadmissíveis por parte de alguns pensadores. Embora as escrituras estejam repletas de tais fenômenos, os seus críticos não conseguiram chegar a uma solução racional, simplesmente por não conhecerem as leis que regem essas manifestações. Isso aconteceu porque eles estavam presos sempre ao mesmo círculo de ideias e atuavam em campos opostos, com os espiritualistas menosprezando os dados positivos da ciência e os materialistas não levando em conta o princípio espiritual. Essa solução se encontra na ação recíproca que existe entre o espírito e a matéria, que retira da maior parte desses fenômenos o seu caráter sobrenatural. Mas, o que será melhor? Admiti-los como resultado das leis da natureza ou rejeitá-los completamente? A rejeição absoluta acarreta a negação da própria base do edifício, os espíritos. Ao passo que admitir que o espírito interage com a matéria, suprimindo apenas o que for acessório, deixa a base intacta. É por isso que o Espiritismo conduz tantas pessoas a acreditarem em verdades que elas antes consideravam meras utopias, meras ilusões. Portanto, esta obra é, conforme já o dissemos, um complemento das aplicações do Espiritismo de acordo com um ponto de vista especial. Os seus materiais se achavam prontos, ou pelo menos elaborados desde há muito tempo, mas o momento de publicá-los ainda não havia chegado. Era preciso, antes de tudo, que as ideias destinadas a lhe servirem de base tivessem atingido a maturidade, e, além disso, também era necessário levar em conta a oportunidade das circunstâncias. O Espiritismo não tem mistérios nem teorias secretas. Tudo nele é revelado de forma clara, a fim de que todos possam julgá-lo com conhecimento de causa. Entretanto, cada coisa deve vir ao seu tempo, para que possa vir com segurança. Uma solução dada precipitadamente, antes da elucidação completa da questão, seria certamente uma causa de atraso ao invés de avanço. A importância do assunto que tratamos aqui nos impunha o dever de evitar qualquer precipitação. Antes de entrarmos na matéria propriamente dita, pareceu-nos ser necessário definir claramente o papel que corresponde aos espíritos e o papel que corresponde aos homens na elaboração da nova doutrina. Essas considerações preliminares
que afastam qualquer ideia de misticismo, foram o objetivo do primeiro capítulo, intitulado O Caráter da Revelação Espírita. Pedimos toda a atenção possível para a leitura do primeiro capítulo, porque, de certo modo, está aí o nó da questão. Apesar da parte que cabe à atividade humana na elaboração desta doutrina, a sua iniciativa pertence aos espíritos, mesmo que ela não constitua a opinião pessoal de nenhum deles. Ela é, e nem poderia deixar de ser, o resultado do ensinamento coletivo e concordante de todos os espíritos que a ditaram. Somente sob tal condição podemos chamá-las de a doutrina dos espíritos. De outra forma, seria apenas a doutrina de um espírito e só teria o valor de uma opinião pessoal. O caráter essencial desta doutrina, a condição principal da sua existência, está na universalidade e na concordância dos seus ensinamentos. Disso, resulta que todo princípio que ainda não recebeu a consagração do controle dessa universalidade não pode ser considerado como parte integrante desta mesma doutrina. Será sempre uma simples opinião isolada, cuja responsabilidade o Espiritismo não pode assumir. Essa concordância na opinião dos espíritos, submetida ao crédito da lógica, é que constitui a força da doutrina espírita e lhe assegura uma duração eterna. Para que ela mude, seria necessário que todos os espíritos mudassem de opinião e que viessem a dizer um dia o contrário do que já haviam dito. Uma vez que a fonte de origem da doutrina vem do ensinamento dos próprios espíritos, para que ela desaparecesse, seria preciso que os espíritos deixassem de existir. O ensinamento coletivo dos espíritos é o que fará com que a doutrina espírita prevaleça sobre todos os sistemas pessoais, simplesmente porque esses sistemas pessoais não possuem raízes por toda parte, e a doutrina espírita possui. O Livro dos Espíritos só teve o seu crédito consolidado porque ele é a expressão de um pensamento coletivo, geral. No mês de abril de 1867, ele completou o seu primeiro decênio. Nesse período, os princípios fundamentais, cujas bases o livro estabeleceu, foram sucessivamente completados e desenvolvidos, em consequência do ensinamento progressivo dos espíritos. Esses ensinamentos em nenhum momento foram desmentidos pela experiência. Todos eles, sem exceção, permaneceram de pé e estão hoje mais vivos do que nunca. Enquanto isso, de todas as ideias contraditórias que alguns tentaram lhe opor, nenhuma prevaleceu, principalmente porque, de todas as partes, era ensinado o contrário. Eis um resultado característico que podemos proclamar sem vaidade, porque jamais nos atribuímos o mérito de tal resultado. Os mesmos escrúpulos presidiram a redação das nossas outras obras, e é por isso que podemos dizer, em nome da verdade, que elas foram escritas segundo o Espiritismo, porque estamos certos da conformidade delas com o ensinamento geral dos Espíritos. O mesmo acontece com esta obra, que, por motivos semelhantes, podemos apresentá-la como sendo complemento das que a antecederam, com exceção de algumas teorias hipotéticas, que tivemos o cuidado de indicar como tais. Elas devem ser consideradas como simples opiniões pessoais, enquanto não forem confirmadas ou desmentidas, para que não pese sobre a doutrina espírita a responsabilidade sobre essas opiniões. De resto, os leitores assíduos da Revista Espírita já devem ter encontrado nela, em forma de esboço, a maior parte das ideias desenvolvidas na presente obra, conforme fizemos com relação às anteriores. Muitas vezes, a revista apresenta para nós um lugar de ensaio,
destinado a sondar a opinião dos homens e dos espíritos sobre alguns princípios, antes de admiti-los como parte integrante da doutrina. Allan Kardec.